Agora que conseguimos reunir as pessoas certas para formar uma pool, vamos falar nessa última aula do módulo sobre o alinhamento final dos jogadores do projeto, quais objetivos e metas a pool deve estabelecer. E por fim, vamos comentar como estruturar um bom contrato para a pool, trazendo ideias das cláusulas que não podem deixar de estar presente nele. Começando pelo alinhamento final dos players. É necessário marcar uma reunião que todos os integrantes estejam presentes para definir a organização inicial, as metas e os objetivos que a pool vai perseguir. É importante que sejam metas claras e alcançáveis para todos os membros, ou seja, é um momento essencial para cada um expor quais são as suas limitações e as suas expectativas sobre os seus futuros sócios. Vamos conversar sobre alguns fatores. O primeiro deles é a definição do ABI que a pool vai começar o projeto. O ideal é que consigam começar no maior ABI em que os membros se sintam confortáveis de jogar e já tenham uma amostragem e uma consistência validada dos torneios dessa faixa. Uma coisa comum de acontecer nesse ponto é que às vezes as pessoas não conseguem juntar o dinheiro para realizar o aporte inicial necessário para jogar o ABI em que todos estão acostumados. Nesse caso, a pool deverá começar alguns degraus mais abaixo, jogando no ABI que o aporte inicial consiga lhe garantir o risco zero de ruína. E provavelmente o primeiro objetivo dessa pool vai ser destinar uma parte dos seus lucros para aumentar a banca e alcançar o ABI que os jogadores sentem confortáveis de jogar. Vamos dar um rápido exemplo. Jogadores que têm uma amostragem boa e positiva no ABI 20 e desejam formar sua pool ali, mas não possuem o dinheiro para jogar nessa faixa, e que juntos eles consigam juntar $15 mil, o que seria equivalente a 750 buy-ins do ABI 20. Nesse caso, para evitar de se expor ao risco de quebrar a banca, eles teriam que começar a pool jogando um ABI menor do que o de $20. Provavelmente começariam um projeto próximos ali do ABI 15, onde esse aporte inicial já garantiria a segurança necessária. Após essa definição do ABI inicial da pool, é necessário definir qual vai ser a meta de volumes mínimos de torneio que cada membro vai ter que jogar no período em que o projeto acontecer. Isso é importante para garantir que todos os membros vão se dedicar da mesma maneira nesse quesito. E também permite que a pool consiga estruturar uma projeção dos ganhos que ela vai ter no período, a fim de ajudar ali no planejamento das metas posteriormente. Por isso, o ideal é que essa média de volume seja próximo ao que todos os integrantes estejam acostumados a fazer. No caso de serem muito distantes um do outro, é necessário abordar fortemente esse tema entre os players para tentar organizar um formato de jogos que seja bom para todo mundo. Caso saia um combinado que algumas das partes se sinta prejudicada, o projeto já vai começar quase fadado ao fracasso, pois esse sentimento tende a prejudicar todo o processo da pool até chegar num ponto em que não vai ser mais viável. Vamos pensar no exemplo de alguém que é overgrinder e tem a capacidade de fazer 300 jogos a mais que todos os outros membros por mês. Não seria bom limitar esse player a acompanhar o ritmo de grind dos outros integrantes. Seria interessante elaborar um formato que tente compensar essa diferença de capacidade em que o jogador não se sinta prejudicado dentro da pool. Alguns exemplos para lidar com isso podem ser deixar o player overgrinder com menos funções administrativas no projeto, ou combinar uma divisão de lucros diferentes para os jogadores após eles ultrapassarem o volume mínimo estabelecido. Assim, ele se mantém incentivado a seguir o seu próprio ritmo de grind. Portanto, o ideal é entender qual demanda que a pool precisa suprir para que esse jogador não se sinta prejudicado dentro da pool. Lembrando que isso é só um alerta caso ocorra de alguém ter um volume de jogos muito acima da média ao se comparar com os outros. A ideia é que os esforços entre os jogadores sejam distribuídos de maneira mais equilibrada. Pensando na parte financeira, é importante definir uma política de saque que seja saudável para todos, se adequando à realidade financeira e com os objetivos de cada membro da pool. E por fim, é importante definir qual vai ser o objetivo do projeto e traçar um plano de ação para conseguir atingir esse objetivo da maneira mais eficiente possível. Vamos pensar no caso da pool querer jogar um ABI mais alto.
É preciso estabelecer quais vão ser as medidas para alcançar o ABI-alvo. Nesse caso, o quanto que cada membro se propõe a se dedicar aos estudos durante a semana, definindo assim a quantidade de encontros que a pool vai reservar na sua agenda para evoluir no jogo. E também decidir quais fontes de estudo seria o ideal dela buscar para esse crescimento. O quanto de dinheiro precisa investir para ter acesso a essa fonte de estudos. Enfim, pensar em cada um desses detalhes para alcançar o objetivo final. E por fim, a pool precisa decidir como vai funcionar o processo administrativo. Quantas reuniões voltadas para esse tema vão ser feitas? Nossa recomendação é que tenha no mínimo um encontro semanal para organizar ali a agenda do projeto. Nas aulas dos próximos módulos, a gente vai trabalhar os temas que entram diretamente nessa parte do planejamento de uma pool e como que funcionam ali as estratégias de alocação de recursos para realizar os objetivos da melhor maneira. Então, se você ficou com alguma dúvida relacionada a essa parte, pode ficar tranquilo que essas questões provavelmente vão ser respondidas nas próximas aulas. E agora que já temos definidos os critérios de alinhamento e os objetivos da pool, é hora de pensarmos em algumas regras e fatores para iniciarmos a criação de um contrato. Uma vez que todos os membros da pool já tenham concordado com todos os critérios estabelecidos, é preciso colocar todas essas informações dentro do contrato de forma clara, como o tempo de contrato da pool, qual vai ser o aporte e o ABI inicial do projeto e quais volumes de torneio cada player precisa fazer no período. E agora é a hora de pensarmos nas cláusulas de penalização caso algum player descumpra alguns desses acordos, pois é necessário garantir que ninguém saia prejudicado depois que o projeto já estiver em andamento. Todo mundo deve saber as consequências quando algum fator não saia como planejado. O que não for colocado no contrato antes de começar o projeto não pode ser cobrado posteriormente depois que estiver em andamento, certo? Então vou trazer ideias que utilizamos aqui no Baga, mas gostaria já de lembrar que cabe a cada pool decidir entre si o que eles acham justo ou não de estipular como penalidade. Sobre o volume não cumprido por algum jogador. Uma ideia interessante é aplicar uma multa no jogador proporcional ao volume que ele deixou de fazer. Por exemplo, se ele volumou apenas 50% da meta, ele só pode realizar o saque de 50% da sua parte. O restante será distribuído igualmente entre os membros da pool. Sobre a cláusula de saída do projeto. Caso um player decida sair do projeto antes do término do contrato, deverá comunicar sua decisão ao grupo e o acerto final com esse jogador seria dele ter acesso total à sua parte do bankroll, porém o profit do período ele receberá proporcionalmente a quanto tempo ele ficou na pool. A gente optou por ser dessa maneira, pois como citamos anteriormente, a pool vai fazer todo um ótimo planejamento das metas e objetivos do projeto. E quando alguém opta por sair dele, ele acaba afetando toda a estrutura feita até então. Um exemplo que o jogador ficou apenas 20% do período estabelecido, ele sairia do projeto com 100% da sua banca, mais os 20% da sua parte relacionada ao profit que a pool teve no período. E quanto à cláusula de exclusão do projeto, é importante pensar nessa cláusula como uma proteção. A ideia é que ela nunca seja ativada, né? Que seria no caso de um sócio ali recorrentemente não estar cumprindo mais de uma das obrigações contratuais estabelecidas. E assim, é possível abrir uma votação entre os demais sócios para decidir esse ponto. E o player só é excluído caso a votação seja unânime para que ele saia. E por fim, vamos falar sobre a cláusula de decisões importantes. Pode acontecer que a pool entre em um impasse ao tomar uma decisão que impacte o projeto. Caso isso aconteça, deve ser feita uma votação para a aprovação da ideia. E nessa votação precisa ter a aceitação da maioria dos sócios da pool. Com todos esses pontos estabelecidos, todos os sócios da pool vão ter consciência das expectativas que cada um vai ter sobre si e todos vão estar protegidos caso alguma obrigação não seja cumprida da maneira correta, evitando muita dor de cabeça caso deixasse para resolver esse tipo de problema com um projeto em andamento. Depois de assinado o contrato, nada disso deve interferir no trabalho de vocês. E agora, com essa parte mais burocrática e, consequentemente, a parte mais difícil resolvida,
Basta todos os integrantes assinarem o contrato por meio de uma assinatura digital e serem felizes, desfrutando o máximo do processo que é jogar em pool. Muito obrigado pela atenção, galera. Nos vemos no módulo 2, onde vamos falar sobre diversos conceitos econômicos em meio ao poker. Até lá!